Olá, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa segunda parte da nossa série que fala sobre evangelização, a necessidade do ID, de nós falarmos do amor de Deus para as pessoas. Na última ministração, na última palavra, o último tempo que a gente esteve junto, nós falamos sobre o amor de Deus, aquilo que nos motiva a falarmos ao próximo, aquilo que começou lá no pecado original, lá em Gênesis, mas que Deus nunca deixou de amar o homem, mesmo errando, mesmo fazendo algumas coisas que não agradavam, que não agradam o coração de Deus, Deus nunca deixou de amar a sua criação. Amém? Hoje nós vamos ver quem nós somos e a forma de nós podermos falar do amor de Deus. Como de alguma maneira nós devemos nos mover em direção às pessoas, colocar o ID em prática. Você vem comigo? Então eu quero te convidar a abrir a sua palavra no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 18. Você sabe que lá no pecado original, quando Adão pecou, Adão desobedeceu a ordem expressa de Deus de não comer do fruto da árvore da vida, então ali nós começamos um novo tempo na história, uma nova fase, onde o homem foi desconectado de Deus. E aí Deus, ele precisava de uma forma, precisava de algo para reconectar, trazer de volta aquela vontade, aquele sonho que nós falamos na outra ministração, que ele tinha de ter alguém próximo a ele. Nós falamos também que Deus ele descia no jardim do Éden todo final da tarde e conversava com Adão. Conversava, imagina o que será que eles conversavam. E esse sonho, esse desejo não terminou. Esse sonho permanece o mesmo, porque Deus não muda. Então vamos lá, no livro de Romanos capítulo 5, versículo 18, diz assim: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação, que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Assim como nós fomos tidos como pecadores amaldiçoados por causa do pecado de Adão, também através de Jesus nós seremos tornados homens justos, Nos tornaremos justos. Quando a gente aceita, quando a gente se reconecta com Deus através de Jesus, quando nós aceitamos, confessamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós nos reconectamos com o Senhor. Nós acessamos novamente a promessa, aquilo que Deus já tinha desde o princípio estabelecido para mim e para você. Ok, então é através de Jesus que nós temos esta convicção. É através de Jesus que nós conseguimos esta possibilidade. A grande questão é que muitas pessoas não sabem que precisam, muitas pessoas não sabem que hoje estão desconectadas, que precisam do amor de Deus. Os problemas sempre existiram, problemas conjugais, problemas profissionais, problemas talvez pessoais, entre uma infinidade de situações. Agora, como fazer com que elas se lembrem disso? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é quem convence do pecado e da justiça. E o que nós temos que fazer, independente de qualquer coisa, é ter no nosso coração, lembrar o amor de Deus e que as pessoas que ainda não conhecem a Deus, elas têm um destino. E esse destino é algo injusto. Por que injusto? Porque Jesus também morreu na cruz por elas. E se elas não alcançarem aquilo que Jesus estabeleceu para a vida delas, e nós fomos coparticipantes, ou seja, nós somos negligentes, coparticipantes que eu digo, coparticipantes no processo dela ir para o inferno. Porque nós não falamos, então nós participamos disso. Nós fomos coniventes com a situação. Nós dissemos, ok, fulano, eu não vou falar para você porque você não vai ouvir. A gente já define, a gente nem tenta. Eu não vou falar para você porque
você vai achar que eu sou louco, você vai achar que eu sou fanático, talvez você não vai mais gostar de mim, então eu não vou falar do amor de Deus para você. E essa pessoa então ela fica, você tira dela a oportunidade de ouvir, apesar que hoje, né, existem muitos canais e tal, mas uma vez uma certa pessoa, um pregador, falou algo que mexeu muito comigo. Ele diz o seguinte, que é possível que você vai ser a única expressão, a única forma que alguém vai ver de Deus durante toda a vida dela. Como assim? Digamos que eu tenho um colega de trabalho, né? Ele não frequenta igreja, ele não tem uma família cristã, ele não conhece a Deus, como eu também não conhecia. E ele vive a vida dele, é uma pessoa justa, uma pessoa bacana, e eu trabalho com ele, eu sou crente, mas eu não vou falar de Jesus para ele. Porque ele vai ter um momento dele, eu acho que daqui a pouco ele vai... talvez alguém vai falar para ele, que não seja eu, porque eu não tenho nada a ver com isso, né? Bom, e a gente trabalha, a gente passa dia, passa semana, passa mês, e eu ali com ele. Só que eu tenho a vida, eu tenho a resposta da salvação e ele não está salvo. Ele está condenado, mas ele não sabe disso. Só que eu já defini, eu já o condenei. Eu já defini que ele não é digno, que ele por algum motivo enchi de motivos para não falar do amor de Deus para ele, e eu larguei ele no buraco. E nesse meio tempo ele só acontece alguma coisa com ele, ele vem perder a vida. E Deus colocou em mim essa missão. Eu estava do lado dele e eu não fiz nada. Você já pensou o tamanho da injustiça? Você já pensou o tamanho da situação, uma pessoa sendo condenada a viver numa morte eterna porque eu não falei? Então, e eu era a única expressão de Deus na vida dele. Porque ele olhava para mim, ele até me admirava, às vezes ele falou algumas coisas e tal, mas eu nunca dei abertura para falar do amor de Deus para ele. Eu fico imaginando se a pessoa que falou de Jesus para mim, se ela não tivesse falado. Ela foi muito corajosa, certo? A pessoa que falou de Jesus para mim, ele foi até um pouco sarcástico, vamos dizer assim, né? Porque eu achei que ele estava tirando sarro da minha cara, porque eu estava com muitos problemas. E quando eu fui conversar com essa pessoa, ele tinha mais problemas do que eu. Só que ele tinha Jesus, então ele via as coisas de uma outra forma e eu não acreditava que ele vivia assim. Eu não acreditava que ele era assim, porque para mim ele era um exemplo, e é até hoje. Eu não achava, ele me deu o testemunho de vida dele e eu não sabia o que era testemunho. Eu não sabia o que Deus podia fazer na vida das pessoas. E achei que ele estava tirando uma com a minha cara. E muitas vezes aquilo que Deus fez na sua vida vai salvar vidas. Porque o que Deus faz na sua vida e na minha vida não é somente para nós, é para gerar vida nos outros. A resposta, o milagre, as ações, todos os livramentos, não é só para você ficar feliz. É para que vidas sejam salvas. Porque a nossa esperança não está neste mundo. A nossa esperança não está aqui. A nossa esperança é numa vida eterna, do qual nós sabemos que Jesus está para voltar a qualquer momento. E o que nós temos feito, o que nós temos nos preparado, o quanto nós temos semeado nisso, investido nisso. Você está entendendo? Essa pessoa foi condenada. No dia seguinte aconteceu uma coisa, ela perdeu a vida e eu não falei de Jesus para ela. Como você acha que Deus deve estar se sentindo? E essa pessoa, como você acha que ela está se sentindo porque você a condenou? Talvez a gente passe por situações no mundo que a gente acha errado certas pessoas serem condenadas ou serem mortas, mas a gente não age diferente. A mesma injustiça que acontece todo dia no mundo, com coisas naturais, nós fazemos com aquilo que nós conhecemos que são as coisas sobrenaturais. Quando nós não nos importamos com o próximo. Pare para pensar no seguinte: você tem a palavra, você tem o Espírito Santo. Nós já estamos aparelhados. Tudo o que nós precisamos, Deus já nos deu. Olha o que diz no livro de Marcos. Marcos capítulo 16.
Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Aqui Jesus está falando para os discípulos. Você é discípulo de Jesus? Eu sou. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E aí ele fala dos sinais que vão acompanhando. Tem muita gente que diz assim, mas eu não tenho condições de pregar, eu não sei, eu não curo ninguém. Mas realmente ninguém cura. Não é você que vai curar. Não é você que vai libertar, não é você que vai fazer milagre, é o Senhor Jesus através da sua vida. Não impute a você aquilo que não é para você fazer, mas puxe para você aquilo que é para você fazer, a nossa responsabilidade, que é o ID. Quem faz a obra é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo através da sua vida. Os sinais, os prodígios, Ele vai fazer, mas Ele precisa de um ponto de contato, que somos eu e você. Imagine as pessoas que estão neste momento, às vezes no seu lado, no seu vizinho, no hospital, pessoas que passam por você e você tendo isso e você nem ao menos estende a mão para ela, e você sabe que ela precisa. E se você estivesse do outro lado? E se você estivesse padecendo? Você também não gostaria que alguém estendesse a mão? Se a gente olhar na parábola do bom samaritano, a gente vê que as pessoas, Jesus já estava sinalizando que o sacerdote e o levita, que eram do povo de Deus, eles passaram ao largo daquele homem que estava praticamente morto. E como que a gente deixa isso acontecer? Ele já estava dizendo, o povo de Deus se porta dessa maneira. Às vezes a gente acha que a gente é muito santo, ou o inverso, a gente acha que a gente é muito pecador, que a gente não tem condição alguma. Sabe, Deus não está nem um pouquinho preocupado com isso. Aquilo que Ele quer é que eu e você venhamos a simplesmente amar, nos importar com o próximo. Saímos da nossa caixinha, do conforto, saímos da nossa zona de segurança e viemos pelo menos avançar em direção àquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, que não foi só por mim e por você, mas por todos aqueles que estão ao nosso redor. Deixe Deus te usar. Dê essa oportunidade, porque Ele não vai fazer se você não deixar. Eu tenho certeza que muitas vezes Deus fala ao seu coração. Eu tenho certeza que muitas vezes o Espírito Santo fala, fale tal coisa para tal pessoa. E vem aquele sentimento que você não sabe explicar. É o próprio Espírito te chamando, é o próprio Espírito te falando, olha, vai que eu estou contigo. E eu vou dizer algo para você. Quando você começa a falar do amor de Deus, o Espírito Santo ele vai te lembrando das coisas que você leu, das coisas que você recebeu, e você vai alimentando aquela pessoa, e aquela pessoa vai recebendo. É lindo. É lindo. É uma experiência maravilhosa. Mas cabe a mim e a você entendermos o nosso papel, sabermos quem nós somos. Outro caso também que acontece é quando as pessoas têm medo de falar do amor de Deus por causa, pasmem, de retaliações e por medo do diabo. Eu já ouvi falar disso. Pessoas que têm medo, pastor, eu não falo do amor de Deus porque eu tenho medo que o diabo vai me atacar. Amados, nós somos mais do que vencedores. O diabo ele não pode contra nós. Vamos voltar lá para o livro de 1 João. Então pastor, então quer dizer que nada vai acontecer conosco, nós somos que nem o Papael, o antigo Papael, temos o corpo fechado. Olha o que diz aqui no livro de 1 João. 1 João capítulo 5, lá no finalzinho, no versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, e aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Ou seja, Deus guarda. Se você olhar o Salmo 91, que fala, o que habita no esconderijo do Altíssimo, só que assim, você tem que fazer a sua parte. Se alimentar da palavra, ter relacionamento com o Senhor, e você vai ver a glória de Deus, sim, porque Ele te ama. Deus não é um Deus relapso e egoísta. E mentiroso também, porque a palavra de Deus nos garante que Ele guarda a minha e a sua vida.
não é verdade? Em vários lugares. 365 vezes está aqui, não temas. Por que ele fala isso? Porque não é para a gente temer. Então, queridos, falar do amor de Deus, você vai ter problemas? Vai. Eu mesmo, para mim gravar, agora, poucos instantes atrás, eu do nada comecei a não me sentir bem. Porque Deus, ele sabe, tanto o diabo sabe o que nós estamos fazendo. Ele sabe quando o que nós estamos plantando, o que nós estamos construindo, vai proporcionar um impacto, vai mexer com o reino espiritual. E Satanás não quer isso. E aí ele joga lá um desânimo, ele joga um pensamento, ele joga alguma coisa para te tirar do foco. É o trabalho dele, que ele faz muito bem. Mas nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra e nós temos que ter convicção de quem nós somos. E essa palavra que eu quero deixar para você hoje. Tenha convicção de quem você é. Você é mais que vencedor. Você é um soldado do Senhor. Nós somos soldados que fomos chamados para saquear o inferno, para declarar as obras, as grandezas, o dia da vingança do nosso Deus. Sabe, as pessoas estão aguardando, a natureza toda, a criação toda aguarda pela minha e pela sua manifestação, para que aí sim o Senhor Jesus possa voltar. É nós, como diz o meu filho, é nós. Ok? Eu quero deixar essa palavra para você, né, que Deus abençoe. Né, na próxima edição, nós vamos estar falando então sobre um outro assunto, né, uma outra parte dessa série que nós estamos ministrando, que vai falar então sobre a nossa responsabilidade, um pouco mais fundo, a responsabilidade que Deus nos colocou dessa missão do ID, essa responsabilidade. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Não esqueça, compartilhe essa palavra, fale do amor de Deus e você vai se surpreender. Fique na paz.